Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Quem estiver ouvindo, por gentileza, pode usar o recurso da mãozinha, só para ver se o áudio está legal para todo mundo. A recomendação que a gente sempre faz é utilizar uma internet boa, né, Wi-Fi, preferencialmente, e fone de ouvido também, vai ter uma melhor experiência, tá? Então, eu tô vendo aqui que alguns já estão levantando a mãozinha, dizendo que o áudio está bom. Então, estou entendendo que a minha transmissão está boa. A gente já vai começar já já. Bom, pessoal, boa tarde. Então, conforme previsto aí, às 1h30, a gente está começando o nosso webinar. Análise gráfica do SolarWeb, né? Então, um tema bem relevante aí para quem já utiliza bastante aí a plataforma do SolarWeb, tá? Que a gente vai explorar bastante nessa apresentação. Bom, seu time Fronis hoje é composto por mim, Daniel Lírio, e também o nosso amigo Lucas Nardo. Boa tarde, pessoal. Sou o Lucas. Temos um bom webinar aí para todo mundo. Muito bacana. Bom, vamos iniciar então nossa agenda aqui. A gente vai falar sobre análise de gráficos no SolarWeb, né, alguns pontos, sobre balanço energético também, e no final a gente vai ter um momento de chat. Então, esse webinar vai ser relativamente curto dos que a gente tem feito, né, vai ser algo bem prático mesmo, só especificamente a gráficos no SolarWeb, que no suporte a gente recebe muitas dúvidas sobre interpretação dos dados, enfim, então acho que a ideia é trazer justamente para todos que utilizam a plataforma essa maneira proativa da gente analisar os gráficos e interpretar o que está acontecendo na instalação, o comportamento disso tudo. Bom, antes da gente partir já para a análise, né, vamos só fazer um resumo de como acessar os gráficos no SolarWeb, né, isso é muito importante, lógico. Então, assim, vocês têm essa tela aqui, que é a tela inicial de uma instalação. Eu peguei a instalação da Fronius França como exemplo, que tem lá no modo demonstração, se vocês olharem no SolarWeb. E nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Você vai clicar no botão Análise, que está aí marcado com esse número 1 em vermelho, fica do lado da visão geral. Uma vez que você clicar em Análise, ele vai abrir essa tela, já com a fonte de dados, que é o ID do Datalogger. Vou usar aqui só a caneta aqui para ficar todo mundo olhar junto. Então, aqui você acessa o ID do Datalog, né? Também, às vezes a gente pede no suporte, né? Então, não precisa talvez só ir lá em componente e buscar o Datalog, mas por aqui, estando online no sistema, já aparece. Então, você vai clicar aqui em histórico e ele já vai abrir essa outra tela. Aqui a gente vai escolher os dispositivos, que são os inversores dessa instalação, por exemplo. Então, aqui a gente tem 2 inversores como exemplo dessa instalação. E aí você vai clicar na caixinha e vai dar OK. Você marcou aqui o inversor que você quer analisar, clicou em OK aqui embaixo, deixar selecionado, e depois você vai abrir o menu de canais. Tá? Canais são as variáveis, né, os parâmetros que você quer analisar do sistema. Então, você tem lá a corrente da parte alternada, contínua, potência e tensão também, em alternada e contínua. Observa também aqui embaixo que a gente sempre tem essa escala de tempo, né? Então, por exemplo, dia sempre vai ser no dia que você está analisando. A gente até pegou hoje esse print aqui, dia 11 de dezembro. Você volta aqui, você vai navegando pelos dias. Se você clicar em mês, ano e total, você sempre vai ter esse panorama global, né? Bom, uma vez clicado lá no inversor, a gente escolheu esses dois aqui, e o canal, a gente escolheu a potência total, você já tem o seu primeiro gráfico aqui, esse de potência que a gente marcou, e você pode brincar com esse gráfico, ir lá em canais e marcar, eu quero marcar tensão, quero marcar corrente, você consegue analisar todos esses parâmetros de forma simultânea, tá? Um ponto importante a ressaltar aqui nos gráficos é que o SolarWeb, ele faz sempre uma média de 5 minutos, então se você navega com o mouse aqui, assim, eu estou falando, se vocês quiserem, enquanto eu estou falando e abrir uma instalação e ir fazendo, também é legal, tá? Vocês podem só observar o áudio, porque toda essa apresentação ela vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, tá? Então não tem que se preocupar em perder algum dado, alguma coisa, tá? Pode ficar mais tranquilo aí. Então você consegue, passando o mouse aqui, você vai ver que aqui vai mostrar a hora, né, a referência, e embaixo os valores. Então é sempre a cada 5 minutos de média. Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu estou vendo aqui um ponto aqui no inversor, que a tensão deu 240.
só que o inversor desarmou por tensão alta, que é 242. Mas assim, se na média de 5 minutos de valores que ele recebe deu 240, provavelmente em algum momento instantâneo, né, deu um valor maior, né? Então, assim, isso pode ser considerado na observação, tá? Bom, a gente já aprendeu aqui como acessar os gráficos do SolarWeb, mas o que a gente pode analisar? Assim, o que é bacana quando a gente olha um gráfico de produção? Observar o comportamento da instalação. Primeiro, sombreamento é uma variável que ocorre, né, nas instalações e que a gente consegue, pelo gráfico, observar que o gráfico ele não fica perfeito, como estava da figura anterior, ele vai sofrer algumas variações. Tensão CA, elevação. A gente fez até um webinar específico sobre isso, que foi aquele de variações na rede CA. A gente vai falar um pouquinho também desse tipo de gráfico. Tensão de circuito aberto com tensão de operação, né? A gente vai falar também sobre essa característica de curva. E uma observação, né, uma dica, a questão do eco do Simo Brasil 15, por só terem uma MPPT, lá aparecem 2 canais de MPPT. A gente vai explicar por que acontece isso. Bom, então, primeiro aqui de sombreamento, a gente pegou uma curva característica aqui que tem alguma relação com sombreamento, tá, especificamente. Então, assim, quando a gente se depara com uma curva como essa, a gente até observa que ela montaria o gráfico perfeitamente naquela curva, como se fosse um sino, né, que a gente fala, só que por questão de sombreamento, de radiação baixa em alguns momentos, ele cria uma curva característica como essa, tá? Aqui é o que eu tinha falado, ó. A gente deixou o mouse aqui nesse ponto, que seria o ponto de pico dessa instalação, e ele traz aqui o horário, ó, 1h15, a referência, o valor de corrente da MPPT, 6 amperes, e a potência. Então, até nesse momento aqui, ele chegaria ali nos seus 9 amperes e tal, quase 10 amperes, para dar um valor maior de potência, porque a tensão ela fica um pouco mais fixa, né, com a sombra. Então, é uma questão mesmo de comportamento. Esse tipo de gráfico, ele também às vezes ocorre quando tem muito status ocorrendo no inversor, mas tem uma diferença. Quando tem muito status, ele fica muito mais variado. A gente até brinca que parece um batimento cardíaco, né? Uma coisa que vai lá em cima, vai lá embaixo várias vezes. Isso não é questão de sombreamento, é questão de algum status que está ocorrendo no inversor. Mas uma curva como essa, sim, tem a tendência de ser sombreamento, tá? Bom, um outro tipo de gráfico que a gente vai abordar aqui é essa questão da elevação de tensão, que a gente sempre fala. Só um momentinho, pessoal. Tem algumas pessoas que estão comentando que não estão ouvindo o áudio. Assim, algumas pessoas já tinham até levantado a mão. Quem estiver ouvindo o áudio, usa o recurso da mãozinha novamente, porque eu tenho várias pessoas que estão ouvindo, só que tem outras que não estão. Então, só queria confirmar. A maioria está levantando a mão. Aí, assim, só para lembrar também, mais uma vez, né, questão de usar talvez um fone, verificar se tem alguma coisa diferente. Deixa eu ver se no sistema, desculpa pausar assim, deixa eu ver se tem alguma informação aqui sobre o áudio. Posso estar travado para vocês. Só um momentinho, por favor. Bom, pessoal, por configuração aqui eu não tenho nada a fazer e eu estou tendo feedback de bastante pessoas que estão ouvindo o áudio, tá? Então, não tem nenhuma configuração aqui a ser feita. Vamos dar andamentos aí ao webinar, tá? Bom, e desculpa se tem alguém que não está ouvindo, né? Deve estar só com a imagem, não vai nem ouvir o que eu vou falar agora, se não está ouvindo, mas depois isso vai ficar gravado. O pessoal está mandando aqui no chat e a gente está respondendo. Bom, vamos lá. Esse gráfico aqui de elevação de tensão, que é aquela questão que a gente comenta que durante o dia, conforme a potência do inversor aumenta, a tensão da rede ela aumenta um pouquinho e tal. Às vezes é natural que isso aconteça durante o sistema fotovoltaico, ele receber essa potência e enviar isso para a rede. Pode ser também um valor já alto, então assim, às vezes a gente pergunta assim, qual o valor que está inicial aqui? Aqui está até mais ou menos em 220 pela escala, né? Mas às vezes a gente vê pelo gráfico que já recebe um valor maior do que 220. Então, pelo gráfico, a gente já consegue começar a analisar. E aqui, nitidamente, você percebe que conforme a potência aumenta, essa tensão ela sobe um pouco. Nesse caso aqui, ela subiu
e ficou dentro de uma faixa aceitável para o inversor não desconectar, né? Então, é uma situação que pode ocorrer. Nem sempre essa curva aqui ela vai ficar linear, ela tem um aumento aqui. Então, assim, não vai entrar muito no mérito do status 102, por exemplo, que ocorre quando isso acontece, né? Um pouco redundante. A gente fez um webinar sobre isso, variações de CA. Lá a gente vai explicar bem mais sobre esse tema, mas é só para a gente, assim, pelo gráfico, a gente já consegue observar esse comportamento e perceber se pode estar ocorrendo isso na instalação ou não, porque às vezes o cliente liga para a gente, fala assim, não está dando nenhum status no inversor que eu tenha visto. E a gente fala, olha, mas vamos então analisar o gráfico para ver o que pode estar acontecendo. Aí a gente já de cara já pega um gráfico como esse para já ver se está acontecendo uma elevação de tensão, se alguma corrente contínua não foi abordada aqui, não tem nenhum valor, que pode estar com algum fusível aberto, enfim. Então, assim, pelo gráfico, a gente consegue ser proativo, né, e fazer uma análise muito interessante sobre o que pode estar ocorrendo na instalação. Bom, essa questão do circuito aberto de operação, o que é isso, né? A gente está falando aqui da tensão em corrente contínua. Lembre-se que sempre na especificação dos módulos fotovoltaicos, você vai ter o valor de circuito aberto e o valor de operação, de tensão. E botando numa média aí, a operação fica em 40 volts por módulo e a de aberto fica 47, é uma relação assim, mais ou menos, né? Então, você observa que quando o inversor não está conectado, essa tensão do circuito aberto é maior, 47 volts por módulo, mais ou menos, né? Você vai multiplicar, lógico, pela quantidade de módulos, aqui tem uns 400 volts, enfim, e é natural que essa curva aqui ela desça um pouco, porque o inversor ele entrou em operação, a tensão diminui. E depois que ele se desconectar e ficar novamente circuito aberto, ela vai aumentar de novo. Então, assim, é uma característica que a gente também observa aqui, que é um comportamento normal do módulo, tá? Então, se eu olhar lá pelo módulo, a tensão de MPPT, ela tem que estar acompanhando essa curva assim. Ela começa lá em cima, desce um pouquinho e volta a subir. É normal esse tipo de curva, tá? Bom, vamos falar então do Eco e do Simo Brasil 15, que é a dúvida que muitas pessoas têm, que é o seguinte: esses dois modelos de inversor, duas famílias, né, que tem o Eco 25 e o 27, eles só possuem um MPPT com 6 entradas no borne, tá? Mas por que aparece aqui no SolarWeb MPP1 e MPP2? É questão de software, tá? Então, assim, a nível de dividir isso aqui no SolarWeb para trazer os dados do borne, foi considerado dessa forma. Observe o seguinte: você tem esses dois canais aqui, de MPP1 e 2, os valores de tensão são idênticos. Por quê? Porque está em paralelo. As 6 entradas do SOEX em Brasil 15 são em paralelo, então as tensões têm que ser idênticas, uma vez que você faz um arranjo idêntico também. Mas como que a gente vai perceber, por exemplo, já aconteceu no suporte do cliente ligar aqui e falar assim, olha, eu tenho 5 strings no eco, e ele não está gerando o que deveria. Se a gente for olhar pela tensão, basta ter uma string conectada no inversor que vai ter o valor de 590 nesse caso. Então, por aqui a gente não sabe se tem uma string, duas ou 5 conectadas no inversor. Mas como que a gente consegue ver isso? Pela corrente. Lembra que a corrente vai somar para cada entrada, a lei de Kirchhoff, né? Então a gente tem o circuito em paralelo, então a gente vai conseguir interpretar melhor pela corrente. Aí a gente trouxe o gráfico aqui, próximo que vocês vão ver na tela, que é o da potência com a corrente. Na verdade é só a corrente, né? Então a gente trouxe o seguinte, ó, essa curva em verde aqui é a corrente que ele chama de MPPT2, que é só um canal que ele chamou aqui. Ela está com um torno de 16 amperes aqui, e a curva azul é a corrente do canal 1 com cerca de 24 amperes. Então, assim, como a gente pegou aqui o valor de pico, e esse dia não teve talvez uma radiação 100%, o que a gente já consegue definir, estimar, na verdade, né? A gente sempre vai pedir para o cliente informar como é a instalação, etc. Provavelmente ele tem 5 strings nesse inversor, 3 strings estão conectadas nos 3 primeiros bornes, que é MPP1, e as outras duas nos outros 2 bornes, que são 6. Por quê? Vamos supor que sejam uns 9 amperes por string, era para dar uns 27 aqui, e aqui daria 18. Ambos estão dando 3 amperes, 4 amperes a menos, então a gente estima que seja essa relação. E assim, só para interpretar melhor como que fica isso no inversor, a gente trouxe a imagem do borne, que tem as 6 entradas positivas, tá? Lembrando que para o negativo é um barramento único, tá? Então essa relação não vai existir muito.
Para a parte positiva, no próprio Borne ele já divide em 2 canais, se vocês forem ver. Ele coloca essa parte cinza aqui mais escura, as 3 primeiras entradas, e as 3 últimas mais clarinhas, né, da cor do próprio Borne. E como que isso pode ser interpretado no SolarWeb? Da seguinte maneira, ó, as 3 primeiras entradas, as outras 3 se dividem em 2. Essa azul, ela representa esse valor do canal MPP1, tá? Então, até coloquei na mesma cor aqui, que é essa curva azul aqui, de propósito, para ficar mais fácil para entender. Então, assim, provavelmente esse cliente conectou uma string, 2, 3 strings, que daria o nominal de 27, né, com valor de radiação ok, e as do final representa esse segundo canal. Então, como esse valor aqui ele não está na mesma escala desse aqui, eu entendo que ele só conectou 2 strings. Então, assim, é muito interessante, porque pelo SolarWeb, a gente já consegue estimar como é a instalação do cliente, quantas strings estão conectadas. Então, assim, às vezes acontece, no caso do Primo, do Simo, do cliente fazer jumper entre MPPTs. Então, pelo gráfico, a gente consegue ver como o valor está idêntico de tensão, quando é jampeado, a gente vê já 2 valores iguais, a gente já estima, fala, olha, o senhor provavelmente jampeou as MPPTs, porque o valor de tensão está idêntico. E pela corrente, isso vai variar muito, entendeu? Pode trazer um gráfico totalmente distorcido e tal, e a produção até diminuir, caso seja feito o jumper entre as MPPTs e a MPPT2 não seja desligada. E como que a gente sabe isso? Quando fica disponível aqui o canal da MPPT2, pensando até no caso do SIM e do Primo, assim, vamos esquecer agora que esse exemplo foi do Eco, porque não tem, né? Se o cliente, por exemplo, falar assim, eu desliguei o MPPT2 aqui, está jampeado, aí a gente vai abrir o SolarWeb, a gente vê que tem o canal da MPPT1 e o canal da 2. Se o canal da 2 está disponível aqui para a gente, é porque não foi desligada a função da MPPT2. Então, também é mais uma maneira de proativamente a gente ter essa informação no SolarWeb, tá? Então, é basicamente isso. Bom, então essa parte de gráfico, a gente sempre vai olhar tensão, corrente, potência, tudo aquilo que for pertinente, tanto a parte de corrente contínua e de corrente alternada. Vamos falar um pouquinho agora de balanço energético, porque até então a gente falou de gráficos de potência, tensão e corrente. O balanço energético ele vai trazer o gráfico de energia, que é o quilowatt-hora, né? Que é a potência vezes o tempo. Então, assim, você já deve ter ouvido falar do Smart Meter, a gente vai falar um pouquinho dele. A gente tem 2 tipos de planta no SolarWeb, tá? Quando você tem o Smart Meter e quando você não tem o Smart Meter. Então, assim, quando você tem o Smart Meter, quando você não tem o Smart Meter, você só tem lá um inversor com Data Manager, a instalação ela fica desse jeito. Você tem a potência atual que o inversor está gerando, e ele cria aqui o gráfico de balanço energético, que é a energia, quilowatt-hora, que foi gerada naquele dia. Como que eu olho melhor esse gráfico aqui? Se você clicar nessa tela branca aqui de balanço energético, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Então, essa curva perfeita, como a gente pode ver, é o balanço energético desse dia, tá? Então, nesse dia, dia 4 de dezembro, foi gerado 25,34 kWh. Se você variar isso em mês, ano e total, ele vai sempre trazendo o acumulado de energia gerada por esse inversor. Essa é a situação sem o Smart Meter. Quando a gente tem o Smart Meter, o que vai mudar na tela do SolarWeb? Ela vai ficar muito mais rica, ela vai trazer outras informações. Então, com o Smart Meter, a gente vai ter essa tela que vocês estão vendo aí. No potência atual, vocês observem que já mudou, não fica só o que o inversor gera. O que a gente vai ter aqui? O que é gerado pelo sistema fotovoltaico, pelos inversores ou pelo inversor que estiver lá, quanto que a instalação está consumindo de potência e quanto disso está sobrando ou está sendo solicitado da rede. Então, por exemplo, ele está gerando aqui 2,22 kW, consumindo 1,23 kW. Então, ele está quase que sobrando aqui arredondando, né, 1 kW para a rede. Tá? Então, isso a gente consegue ver até essas bolinhas aqui, que elas ficam em movimento, você consegue ver o fluxo que está acontecendo. E, adicionalmente, nesse caso, nessa instalação lá da Áustria, a gente tem bateria também. Então, assim, a gente está cada vez mais caminhando no Brasil para ter inversores híbridos, né? A gente já lançou na feira a família Gen 24, a gente provavelmente vai começar a comercializar ali no Brasil
quando a certificação em metro estiver definida para esse tipo de inversor, mas é uma forma de mostrar que a nossa plataforma ela já trabalha desse jeito na Europa, né? Já está pronta para isso. Então, a gente vê aqui um exemplo bem interessante da carga da bateria que já foi feita. Então, essa bateria ela tem 99% de carga pronta para ser utilizada. E aqui, quando a gente clica também no balanço energético de uma instalação com Smart Meter, a gente já vai ter um gráfico um pouquinho mais elaborado, sem o Smart Meter, como a gente tinha visto. Ele já vai trazer mais informações que a gente não tinha, principalmente porque o Smart Meter ele vai medir todo o consumo da instalação. Então, o que acontece? Você consegue ter esse perfil aqui, ó. De madrugada, você teve um consumo na instalação, e você vai ter esse consumo também durante o dia. O que muda aqui? O que essas curvas aqui coloridas representam? É o seguinte, ó. Lembra que você teria curva fotovoltaica, mais ou menos assim, nessa sequência que eu estou fazendo aqui, no formato do sino. O que vai mudar? Aí a gente até deixou o mouse aqui, né? O que acontece? Que informações que ele está trazendo aqui? Ó? A gente consegue enxergar qual é o consumo da instalação nesse momento, que é de 1.358 watts, tá? E quanto que isso está sendo injetado tanto para a rede e tanto para a bateria. O que isso significa? Nesse caso, foi feita lá uma automação nesse sistema que a prioridade é sempre deixar a bateria carregada, porque essa bateria ela ficou descarregada no dia anterior, provavelmente utilizada à noite para algum backup, algum motivo, até uma geração à noite que você pode ter, e ela está com 8% de carga. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está consumindo essa instalação 1.358 diretamente, né, ou seja, do sistema fotovoltaico. Para a bateria está indo 2.107 watts e ainda está sobrando um pouco para a rede, que é essa curva verde aqui. Tá? Então, assim, se você somar isso tudo aqui, é tudo que o inversor está gerando. Parte está indo para o alto consumo, que a gente chama, né? Parte está indo para a bateria e parte está indo para a rede. Então, essa curva cinza aqui é o consumido diretamente, a amarela está indo para a bateria e o verde é o que vai para a rede. Aí, se você olhar aqui no final do dia, nesse gráfico, se você puxar o mouse aqui, você já vai ver ó, que a bateria já foi carregada, está com 99%, só está mandando um pouquinho para ela, 121 watts para garantir, e o consumo aqui é quase que constante, né, que lá é uma empresa, enfim, e aqui você sobra mais para a rede. Então, assim, no final do dia, vou voltar ao gráfico aqui, a gente consegue enxergar o seguinte, ó, toda essa curva verde, que é essa área de curva verde, é o que vai para a rede, o da bateria já foi carregado até mais ou menos ao mais 11 e pouquinho da manhã, e você vai ter esse consumo ao longo do dia. Então, é muito interessante quando você tem o Smart Meter, você consegue ter muito mais detalhe da instalação. E assim, só para quem não conhece, né, o que é o Smart Meter? Como eu tinha comentado, ele é um medidor bidirecional inteligente, né? Então ele vai medir o consumo e a produção, ele se comunica via Modbus com a placa de monitoramento que está dentro do inversor, e a gente tem uns tipos diferentes de Smart Meter, né? Então a gente vai ter, se a sua rede for em 380 volts, a rede da concessionária, você vai ter esses dois modelos aqui. Se a corrente da instalação for até 63 amperes, você vai usar esse modelo aqui, o A3. Se for maior que 63 amperes, você vai usar o de 50 kA, que suporta até 50 mil amperes. E se a sua instalação for em 220 volts, você vai usar esse modelo aqui, tá? Ambos os modelos precisam de TC, transformador de corrente, para ele fazer a leitura. Tanto é que aqui, ó, se você for ver nesse preto aqui, você vê as conexões do TC e tal. Para a gente não prolongar muito essa apresentação, a gente deixa a dica do nosso canal do YouTube, que tem um webinar só sobre Smart Metering. Então, lá vocês vão assistir todos os modelos, tipo de conexão, aplicação, enfim, todas as dúvidas, tá? Como eu tinha comentado, né? Esse webinar aqui ele foi um pouco mais curto do que geralmente a gente faz, e a gente vai abrir agora um momento de chat para tirar algumas dúvidas, colocar no ar algumas dúvidas que vocês mandarem. Só para, antes da gente ir para essa parte do chat, esses são os nossos contatos, então a gente tem o e-mail do saque para sugestões de webinar, então assim, vocês podem mandar temas que ainda não tenham sido gravados, alguma dúvida que vocês queiram. Esse é o contato do suporte técnico também,
o e-mail e o telefone que a gente atende na central aqui em São Bernardo do Campo, e o nosso canal de vendas, tá? Então, se você se interessou aí por um Smart Meter, quer tirar alguma dúvida, você pode contactar direto o canal de vendas ou com os nossos distribuidores. Então, se você perdeu algum outro webinar e tal, não precisa ficar triste, preocupado com isso, porque, como eu já tinha comentado, a gente tem salvo em nosso canal do YouTube. Vocês podem acessar lá, Fronius Solar, fica com esse outro S também, e vai ter uma playlist Brasil. Então, vocês procuram lá, playlist Fronius do Brasil, todos os webinários estarão salvos lá. Então, a gente vai deixar aberto agora o momento de chat. O Lucas ele já respondeu diversas perguntas ao longo da apresentação, e ele vai abrir aqui algumas perguntas que vocês estão mandando para, com certeza, pode ser que ajude outras pessoas, tá? Então, fiquem à vontade mandando suas perguntas para a gente poder responder vocês. Obrigado, Daniel. Na verdade, aqui ressaltar, né, teve um amigo nosso aqui que enviou uma mensagem. Ele identificou que na instalação dele ele conseguiu até verificar a ausência do neutro na instalação a partir da análise do gráfico de tensão CA. Ele verificou que a tensão CA ficava flutuando muito, e ele conseguiu verificar através do gráfico que o neutro não tinha sido instalado na instalação. Então, mais uma dica aí para os nossos participantes do webinar. Ah, muito bom, muito legal. Essa questão do neutro é bem importante, porque lá a gente consegue ver fase por fase, fase neutro, né? Dá para ver bem isso lá no SolarWeb. Por enquanto a gente não tem aqui mais perguntas, ou porque o pessoal tá tímido aí, ou porque a gente explicou bem aqui, né? Deu para entender bem essa questão de gráficos, enfim. Uma pergunta aqui do Felipe sobre Smart Meter, né? Se ele possui alguma proibição, regulamento específico para utilizá-lo no Brasil. Não tem, tá? A gente já tem diversas instalações que utilizam o Smart Meter. O Smart Meter ele se comunica via Modbus com a placa do Data Manager, do inversor. E a placa, ela tem já o certificado da Anatel. E o inversor tem o do Inmetro. Então, assim, a plataforma, inclusive, do SolarWeb que recebe essas informações, ela também tem homologação e pode ser utilizada como comprovação, enfim, de dados, tá? E aí, Lucas, alguma dúvida mais aí? Algumas pessoas perguntando sobre os TCs, né, para utilizar no modelo de 220. A gente conseguiu levantar alguns 4 fornecedores que estão vendendo esse TC específico para o modelo de 220. Então, se você puder mandar um e-mail para o suporte técnico, o e-mail que o Lucas está mandando aqui pelo chat, a gente manda os modelos, enfim, os fabricantes, tá? Para adquirir esse TC específico, que é aquele de 333 milivolts, né, que é um padrão americano, mas a gente já tem pelo menos uns 4 fornecedores para indicar aqui no Brasil que estão vendendo esse produto, tá? A gente divulga isso pelo e-mail. Tá? Só acrescentando então aqui, pessoal, algumas perguntas chegaram aqui para a gente, 2 na verdade. Uma é sobre a questão de imprimir esses gráficos, né, e tal. Você pode tirar um print da tela dos gráficos, a gente fica aquele gráfico em barra do mês de geração, mas você pode também usar a opção de relatórios no SolarWeb, tá? Então, se você for lá no SolarWeb em relatório, configurações de relatórios, né, você consegue programar relatório mensal, semanal, diário. É bem intuitivo de utilizar essa parte de relatório, tá? Fica fácil de entender. Tem uma outra pergunta aqui também, que é o seguinte: se estiver mostrando os dados de potência atual e não estiver mostrando os dados no balanço energético, não criar o gráfico no SolarWeb. Provavelmente, quando isso ocorre, a gente tem até um template pronto no suporte para isso, vocês podem pedir também para a gente, que é o seguinte: pode ser que a data e a hora do Data Manager não estejam sincronizadas com a do inversor, tá? Então, a gente tem um passo a passo para isso, então é verificar a data e hora, fuso horário, questão de atualização do Data Manager. Em último caso, a gente entende que a placa de monitoramento pode estar com alguma falha, mas são casos raros que isso acontece. Então, muitos dos casos é questão de configuração de data e hora, tá? Então, quando vocês configurarem lá o Data Manager, tem uma opção que é de sincronizar a data e hora do Data Manager com a data e hora do inversor. Então, é sempre legal deixar para não perder essa referência e garantir que os gráficos vão ser gerados corretamente. E se você não configura, a referência de data que o Data Manager pega é do ano 2000.
Então, ele está até gerando gráfico, só que no ano de 2000. Então, você tem que mudar essa data e hora para ele gerar os gráficos corretamente, tá? Bom, pessoal, a gente está vendo aqui que a maioria das perguntas estão se voltando ao smart meter, enfim, conexão, e a gente, como a gente falou, né, não é o tema aqui do nosso webinar. Como a gente já tem isso gravado, a gente vai dar um suporte aqui específico para isso, tá? Então, a gente vai respondendo aqui individualmente para cada um. A gente vai encerrar a transmissão por aqui, porém o chat vai ficar aberto, tá? Então, quem ainda tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum entendimento, sintam-se livres para mandar isso para a gente. Nós agradecemos a participação de todos por mais um webinar e desejamos já boas festas para todo mundo, feliz ano novo, e a gente volta com o webinar em janeiro com novos temas. Tá certo, obrigado pessoal aí pela participação, boas festas para todo mundo, né? A gente agradece aí a todos vocês, e aí ano que vem a gente vai estar aí presente com muito mais webinars para vocês.